Foi nos passado o tema em Josué capítulo 2 e nós queremos ser fiel àquilo que Deus colocou em nosso coração. Josué 2, nós vamos ler do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Josué 2, do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura participativa? Amém? Eu leio um versículo e vocês leem outro. E por isso vocês têm que estar de Bíblia aberta. Josué, capítulo de número 2, começar do versículo 8 até o versículo 11. São apenas 4 versículos. O 8, 9, o 10 e o 11. Amém? Vamos lá. Diz assim: E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Aleluia, esse é que é Deus em cima no céu, manda lá e manda aqui, é Deus, aleluia, também na terra, aleluia, glória a Deus. Amados, a história bem conhecida, uma história que antecede a posse da terra prometida. O povo estava peregrinando e na peregrinação viriam os desafios. O povo estava caminhando debaixo de uma promessa. E o que me chama a atenção no texto é: Deus não vai facilitar a sua rota só porque você tem uma promessa. Não. Deus poderia ter colocado esse povo aqui na terra sem nenhuma espada, sem nenhuma travessia, sem nenhum gigante. Mas o nosso Deus é um Deus de treinamento. A Bíblia diz que quando Deus tirou o seu povo do Egito, poderia os ter levado por outra terra, mas levou pelo caminho dos filisteus para ensiná-los a guerrear. E muitas vezes nós humanos que queremos tudo, como dizia a mamãe, queremos tudo na boquinha, a gente acha que Deus é obrigado a facilitar. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não é facilitador de processos. Deus é impulsionador de processos. Deus é ajudador nos processos. Deus é encorajador nos processos, mas facilitador não é com Deus. E a história é bem conhecida. A Bíblia nos diz que o povo estava caminhando, peregrinando, e chegaram em Sitim, nas proximidades de Jericó. Jericó era a fortaleza da época. Jericó era tão forte que os arqueólogos descobriram que Jericó, as muralhas de Jericó, elas eram revestidas de uma espécie, vamos traduzir para vocês entenderem melhor. Lá chama-se ladrilhos, mas aqui vamos dizer que é cerâmica. Os muros de Jericó eram revestidos de um ladrilho de 10 centímetros de espessura.
Era uma fortaleza tão grande que a Bíblia diz que a casa de Raabe era em cima do muro. Era uma fortaleza tão grande que os arqueólogos descobriram que além da casa em cima do muro, não tinha só a de Raabe, tá, gente? Além das casas em cima do muro, poderia correr ao mesmo tempo 2 carruagens a lado. Sabe o que significa? 2 carruagens podiam correr uma do lado da outra sobre a muralha de Jericó. Uma fortaleza aos olhos humanos intransponível. Deus poderia ter entrado em Canaã por qualquer outra cidade mais fácil. Deus poderia ter entrado por Ai, ou por qualquer uma daquelas cidades menores. Mas a terra estava prometida, o povo estava confiante. E Deus resolve entrar nas terras de Canaã pela fortaleza chamada Jericó. Deus não ia entrar como um Deus fugitivo lá pelas ribanceiras. Deus não ia entrar como um Deus temeroso lá pelas portas do fundo da cidade, da nação de Canaã. Não, Deus ia chegando. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que nesta cidade havia uma mulher chamada Raabe, cujo nome no hebraico significa amplo, vasto, alargado. Aleluia. A Bíblia também fala lá, o escritor aos Hebreus, sobre esta mulher. E o escritor aos Hebreus diz que pela fé Raabe não pereceu com os incrédulos. Tudo que moveu essa mulher, tudo que impulsionou esta mulher, tudo que fortaleceu esta mulher foi fé. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. A estratégia dos espias foi brilhante. Por quê? Porque os espias, eles procuravam em Jericó um lugar estratégico. E nenhum lugar seria mais estratégico do que a casa de Raabe. Por quê? Porque era uma casa em cima do muro. Ele dava a visão da cidade fora do muro e para dentro do muro. Ou seja, estando na casa de Raabe, que ficava sobre a muralha de Jericó, eles poderiam contemplar toda a planície de Sitim e poderiam contemplar todo o trânsito da cidade de Jericó. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra ainda que a casa de Raabe, aleluia, era uma casa de grande fluxo. Até alguns estudiosos que dizem que Raabe não era prostituta porque ela se prostituía, não. Alguns estudiosos que dizem que Raabe ganhou o nome de prostituta porque ela era uma taberneira. O que era uma taberneira? Uma mulher que tinha taberna. O que era taberna? Um bar. E toda mulher que tinha taberna, ela era considerada pela sociedade como prostituta. Por quê? Porque naquela época as tabernas funcionavam não apenas como bar, mas funcionava também como pousada. Então aqueles espias foram estratégicos. Eles escolhem a casa de Raabe porque era uma taberna, e naquela taberna passavam muitos viajantes, e onde tem um grande fluxo de gente tem muito diálogo, e onde tem muito diálogo tem muita troca de ideias, tem muita troca de informação, e as informações elas corriam soltas na casa de Raabe. E o texto é claro, você vai ler no versículo 10, quando ela diz: temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar. Como é que Raabe ouviu que Deus havia secado as águas do mar, se estava tão distante do Mar Vermelho? Ela ouviu porque o fluxo de pessoas na sua casa havia trazido a notícia que tinha um povo que caminhava com Deus, e esse Deus era diferente. Era um Deus que até secava a água do mar para dar passagem para o seu povo.
Quando chega no versículo de número 11, no versículo 10, vocês lembram ontem, quem estava aqui ontem, dá assim com a mão. Lembra que ontem eu falei que a mulher do fluxo de sangue, ela foi fortalecida porque ela ouviu. Lembra que no texto da mulher do fluxo de sangue, por 2 vezes a gente ouvia falar ouvido. No texto também de Raabe, por 2 vezes ela vai dizer. Ela diz no versículo de número 10 e ela diz no versículo 11. No versículo 10 ela diz: temos ouvido. No versículo 11 ela diz: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em mais ninguém aqui há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Raabe disse: olha, a gente tem ouvido que o Deus de vocês seca a água do mar para dar passagem. A gente, ao ouvir isso, nosso coração desmaiou, ou seja, faltou força para resistir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O local, portanto, da casa de Raabe era propício para conversa, era propício para encontro, era propício para visibilidade fora e dentro dos muros. Aleluia. Era um lugar vulnerável? Era um lugar vulnerável porque se tratava do muro da cidade. Aleluia. Mas a fé desta mulher a encorajou a tal ponto dela entender que se o Deus de Israel resolvesse abençoá-la, ela e a sua casa escaparia de toda aquela situação. Aleluia. A fé desta mulher foi tão grande que encorajou ela a esconder os espias. Ela faz 2 coisas que não poderia ter feito. Qual foram as 2 coisas que Raabe fez que não poderia ser feito? Esconder os espias e mentir às autoridades. Ela escondeu os espias e quando o rei mandou perguntar, ela disse: na verdade esses homens vieram aqui, mas eles já passaram por aqui. Vocês entre aí de estrada fora e vamos procurar eles, quem sabe vocês achem. Ela foi tão movida por fé que ela teve 2 atitudes perigosíssimas. Primeiro, esconder os espias. Segundo, mentir ao rei. Aleluia. Mas por que é que essa mulher foi nutrida de fé? Israel iria dar aquela cidade ao seu povo. Aleluia. O versículo 9 é claro. Raabe chega para os espias. A Bíblia diz que ela os esconde no telhado entre as canas de linho. E quando aqueles homens que passaram procurando passou da cidade, ela vai ter com os espias e ela diz uma declaração belíssima: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Aleluia. Não era uma frase de uma judia, não era a frase de uma mulher, de algum homem da tropa de Israel, não era a frase de alguém que estava caminhando com o povo de Deus, era a frase de alguém, aleluia, gentia, que ainda não tinha sido alcançada, mas só em ouvir falar, creu que Deus daria aquela cidade ao seu povo. Oh, aleluia. Que nesta noite o Espírito de Deus te impulsione a crer. Que nesta noite o Espírito de Deus te anime a continuar marchando por fé. Oh, aleluia. Ela creu. E quando a gente crê e a gente abraça o projeto, algo novo acontece. Oh, aleluia. Ela não apenas creu sinceramente, mas ela abraçou pela fé o projeto de tomada de Jericó. Passou a fazer parte da história de Raabe. Aleluia. Ela abraçou esse projeto de uma forma tão grande. Era uma gentia, mas o evangelista Mateus, no capítulo 1, verso 5, diz que essa mulher, ela foi contada
contada na genealogia de Jesus. E isso nos ensina, sabe o que? É que quem abraça projetos pela fé não tem perigo de ter a sua história apagada. Quem abraça projetos pela fé, eles são nutridos para uma arrancada de vitória. Quem abraça projetos pela fé, eles são mantidos debaixo da potente mão de Deus. Quem abraça projetos pela fé, vive o sobrenatural de Deus. Oh, aleluia. Raabe passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Abriga os espias. Oh, aleluia. O seu gesto foi contado pela fé. Oh, aleluia. E não parou por aí. Raabe passou a fazer parte da galeria dos heróis da fé. Oh, aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele fala sobre esta galeria dos heróis da fé, aleluia. A Bíblia diz que ela desponta na galeria, aleluia, porque a sua fé a nutriu, oh aleluia, de tal forma que ela abrigou os espias, glória a Deus. Tiago, na sua epístola, no capítulo 2 e verso 25, ele diz: de igual modo Raabe, a meretriz, também foi justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, aleluia. Ela não só passou a fazer parte da genealogia de Jesus, mas ela entrou na galeria dos heróis da fé. A fé sempre presenteia quem a abraça. A fé sempre fortalece quem a abraça. A fé sempre nutre quem a abraça. A fé sempre dá uma arrancada de vitória na vida daqueles que resolvem abraçá-la. É noite de fé, você está crendo? Ela esconde os espias. E ela esconde os espias no lugar inapropriado. Nas canas de linho. Aleluia. A Bíblia nos diz no verso 6 que ela fez os espias subir ao telhado e os escondeu entre as canas de linho que estava em ordem, posta sobre o telhado. As canas de linho eram caules da planta de linho, e esses caules, após serem processados, eles forneciam fibras para o tecido linho, e elas eram colocadas, arrumadas no terraço para um propósito específico. Geralmente, casas que tinham canas de linho, é porque as mulheres tinham a habilidade de deixar aqueles caules secar, que passava-se por um processo, e ali elas tiravam o fio do linho, e geralmente essas mulheres, elas trabalhavam com tecido de linho, e elas tinham um pino de tear para fazer toda a trama do tecido. O significado simbólico do linho na Bíblia é que frequentemente o linho está associado à justiça, à santidade, à retidão. As vestes sacerdotais e os tecidos dos tabernáculos não tinha mistura, era todos de linho fino, puro, aleluia. O ato de Raabe esconder os espias debaixo das canas de linho pode ser visto simbolicamente, aleluia, como um ato de: vou colocá-los debaixo da justiça de Deus, eu vou colocá-los debaixo da justiça divina. Por quê? Porque debaixo da justiça divina vocês se tornarão inacessíveis. Vocês fazem parte de um projeto divino, e se fazem parte de um projeto divino, eu quero abraçar esse projeto. Se vocês fazem parte do projeto divino, eu também quero fazer parte deste projeto divino. Se quem mandou você aqui foi o Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra, eu não posso ir contra a vontade dele. Eu tenho que estar debaixo da mão dele, da justiça dele, do agir dele, do falar dele e da vontade dele. Oh, aleluia.
Raabe esconde os espias. Raabe despista aqueles homens que veio a mando do rei. E Raabe foi objetiva. Depois que ela esconde os espias, ela vê que os espias ficaram olhando para ela com um olhar de gratidão. E ela foi objetiva. Raabe foi a única mulher da Bíblia que fez um arrojado plano de livramento familiar. Aleluia. Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando. Raabe foi a única mulher da Bíblia, aleluia, que ela fez parte de um arrojado plano de livramento familiar. Tem gente que se preocupa com o plano da funerária, tem gente que se preocupa com o plano de saúde, tem gente que se preocupa com o plano financeiro, tem gente que se preocupa com o plano sucessório. Está muito em voga, está muito na moda as holds patrimoniais ou hold familiar. Tem gente que se preocupa com tanta coisa, mas Raabe se preocupou com um arrojado plano de livramento para a sua família. Quando chega no versículo 12 e versículo 13, aquela mulher objetiva, aquela mulher certeira, aquela mulher sábia, aquela mulher precisa, chega para os espias e diz assim: jurai-me, vos peço, jurai-me pelo Senhor, porque eu vos fiz uma beneficência. Em outras palavras, ela sabia que o seu ato era um ato de grande coragem. Em outras palavras, ela está dizendo: eu fiz o bem a vocês, eu quero que vocês me façam o bem de volta. Eu preservei a vida de vocês, e agora eu quero que tenha preservação de vida de volta também. Oh, aleluia. Eu vos fiz beneficência, e eu quero que vocês também façam beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que dareis vida. Olha como ela foi sábia, objetiva, estratégica. Eu vejo Raabe como uma mulher objetiva, e mulheres objetivas, elas são, aleluia, uma verdadeira bênção na oração, na direção de Deus. Mulher objetiva, ela não se ajoelha para ficar perdendo o tempo, não. Elas apresentam a sua causa a Deus e diz: Deus, eu preciso que tu entre com essa providência. Eu preciso que tu chegue nessa causa. Eu preciso que tu acalme esse mar. Eu preciso que tu bote por terra essa tempestade. O que é isso? Mulheres objetivas, elas têm pontaria certeira, e elas não perdem munição para o inferno.